E aí, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as bactérias, esse grupo de micro-organismos que está em constante contato com a gente, porque as bactérias elas estão em todas as partes, elas estão aqui na minha mão, elas estão na sua mão, elas estão aí na cadeira onde você está sentado, elas estão em todos os cantos. Mas se elas estão em todos os cantos e nem sempre a gente está doente, a gente pode deduzir então que as bactérias nem sempre causam mal pra gente, né? E é exatamente isso, as bactérias nem sempre causam esse mal que a gente pensa pra gente. É claro que tem algumas que causam sim algumas doenças em nós, mas tem muitas outras, na verdade a maioria não causa. Um exemplo disso é as bactérias que estão lá no nosso intestino. Exatamente, tem bactérias dentro de nós. E essas bactérias que estão lá no nosso intestino, na verdade elas nos auxiliam no processo digestivo, quando a gente se alimenta de um alimento e o alimento é digerido lá no nosso sistema digestório. Então ela faz ajudar a gente, na verdade. Existem bactérias também que estão nos próprios alimentos que a gente come. Aquele iogurtezinho que a gente toma de manhã, o queijo que a gente come, o próprio pão tem sim processos que precisam de bactérias para poder produzir esses alimentos. Olha que interessante. Então nem toda bactéria é do mal. É interessante também a gente citar algumas características dessas bactérias. Bom, as bactérias elas são células, então elas são indivíduos unicelulares. O que é isso, Pro? Indivíduos unicelulares é aqueles que possuem só uma célula. Então as bactérias elas são tão pequenininhas porque elas têm uma célula somente. Elas podem viver isoladamente, sozinha por aí, mas também elas podem viver com a ruma de colega. Então as bactérias podem ser encontradas individuais ou em colônias, que é onde quando ela fica com a galera. Então ela chama lá a galera e fica lá em colônias. Então a bactéria, elas são unicelulares e vivem tanto isoladas quanto em colônias com a galera, tá certo? Bom, as bactérias também têm algumas formas específicas, assim como nós. Se a gente pensar aí, pensem lá na sala de vocês, quando vocês estavam aqui na escola. Os colegas de vocês eram tudo igual a vocês? Não, né? Tinha aquele que tinha o cabelo mais comprido, outro tinha um cabelo mais curto, um era maior, outro era menor. São diferentes e as bactérias também podem ser diferentes. Eu vou apresentar aqui para vocês algumas formas dessas bactérias, tá certo? As bactérias elas podem apresentar uma forma que a gente vai chamar de vibrião, que é justamente essa formazinha aqui, ó. Ela é achatadinha e um pouco curvadinha aqui do lado. Ela pode apresentar a forma de bacilo, que é essa aqui azulzinha, ó. Ela é bem parecida com o vibrião, porém ela não tem esse achatadinho aqui do lado, essa curvinha, tá vendo? Elas também podem apresentar a forma de cocos, que é essas bolinhazinhas. Pro, então as bactérias são desse tamanho aí? Não, não. Lembrem que as bactérias são micro-organismos. A gente precisa do microscópio, aquele aparelho que eu apresentei na aula anterior, para poder ver esses micro-organismos. Então, isso aqui é só para vocês conseguirem ver a forma, tá? As bactérias não têm esse tamanho. Então vocês conseguiram ver aí que as bactérias têm diferentes formas, que as bactérias podem viver sozinhas ou então junto com outras bactérias que a gente vai chamar de colônia. As bactérias elas podem fazer mal, mas também elas podem fazer bem, porque elas estão nos nossos alimentos, elas estão dentro de nós. Então tudo isso é o que caracteriza as bactérias, o grupo das bactérias, tá certo? Então agora, depois da aula, eu quero que vocês façam uma atividadezinha que a gente vai passar para vocês, uma atividade bem simples, para que vocês entendam melhor tudo isso que eu falei, tá certo? E na próxima aula a gente vai ver um pouquinho dos vírus, falar um pouquinho até mesmo do coronavírus que a gente tá vendo por aí agora, tá certo? Então fica com a gente!